Bem, gente, aqui é uma aula complementar que na verdade era para ser a aula 2, mas acabei me confundindo. Mas felizmente eram poucos slides, eram só tabelas, tá? Vocês vão me achar um pouco repetitiva, porque eu já falei de causas de crise convulsiva, mas é porque é muito importante. Quando você se depara com um paciente em crise convulsiva, tem que estar na sua cabeça passando todo esse filmezinho. Então, causas metabólicas ou sistêmicas, hipo ou hiperglicemia, tá? Mas a hipoglicemia é muito mais frequente de dado que a hiper. Tem que estar, além de estar com uma glicemia bem alterada, ele tem que estar com uma osmolaridade aumentada também. O sódio baixo, mas o sódio alto também, tanto que aqui no item está grave hipernatremia, uremia, creatinina alta, aí tem que estar bem alta, magnésio baixo, o cálcio alterado para menos ou para mais. Para mais é mais passível de provocar tetania, mas pode estar dando convulsão também. Hipóxia, encefalopatia hepática, dá principalmente mioclonias. Eu falei daquele paciente que estava internado, que vocês viram ele com mioclonias. O que vocês veem nas mãos dele é bem característico de mioclonias. Crise tirotóxica, porfiria intermitente aguda, isso é bem raro, é uma condição muito rara. Em 20 anos de neurologia eu vi só uma vez. Púrpura trombocitopênica trombótica, eclâmpsia, é relativamente frequente. Síndromes hipertérmicas, tá? Hipertermia maligna, febre muito alta, você pode ter convulsão. Abstinência alcoólica, pode dar até 7 dias depois de abstinência. Abstinência medicamentosa, benzodiazepínico, fenobarbital, outros anticonvulsivantes também podem provocar. Então, uma causa de estado de mal epiléptico é a retirada abrupta do anticonvulsivante. Infecções do sistema nervoso central, mas não precisa ser exatamente do sistema nervoso central, pode ser uma infecção sistêmica, uma infecção viral pode provocar convulsão e granulomas. Então, paciente, por isso que eu disse numa das aulas lá atrás, de cefaleia, paciente com neoplasia e SIDA é paciente suspeito de lesão estrutural. Então, paciente SIDA ou com neoplasia que vem com convulsão, você tem que pensar em lesão estrutural. Tem que pensar que tem alguma chapoca lá dentro do cérebro provocando essa convulsão, tá? Idoso também. Então, cefaleia e crise convulsiva não dão em idosos. Podem dar, mas se nunca deu e é a primeira vez que ele está tendo convulsão, você tem que investigar exaustivamente a causa dessa crise convulsiva no idoso. E lesões neurológicas outras, como pós-parada cardíaca, trauma crânioencefálico, hematoma subdural, hematoma extradural, aqui não tem, mas AVC, quer dizer, eu acho que lá na frente. Isso, temos aqui a continuação da tabelinha, né? Hemorragia subaracnoide na ruptura de um aneurisma, ruptura de uma malformação arteriovenosa, AVCH, trombose de seio venoso é uma causa relativamente frequente de crise convulsiva, metástases para o sistema nervoso central, tumores primários, encefalite autoimune. E esse quadradinho é importante, principalmente até os 6 primeiros itens da esquerda, tá? E, obviamente, cocaína, derivados sintéticos. À direita, o mais importante é o flumazenil. Então, era a história da velhinha que eu tinha contado e que não apareceu no áudio. Eu atendi uma senhorinha bem idosa, de uns 80 e poucos anos. Isso foi logo que eu iniciei minha carreira como neurologista. E ela chegou em coma Glasgow 3. E pupilas mióticas. Ora, coma com pupila miótica agudo, você tem que pensar em o quê? AVC de tronco com acometimento de ponte, tá? Pupila pontiforme, você pensa em AVC de ponte. E ela estava comatosa. Só que o que não estava batendo? Ela estava em Glasgow 3, mas estava respirando, né? Estava respirando, porque normalmente a pessoa tem que entrar em insuficiência respiratória, porque se fez um AVC a ponto de fazer entrar em coma, provavelmente pega o centro respiratório também. Então ela estava com um padrão respiratório muito normal.
Mas enfim, AVC era uma hipótese. A outra hipótese era que ela pudesse ter ingerido doses adicionais de benzodiazepínico. Isso não é raro, gente. Paciente idoso que chega comatoso pensa que pode ser intoxicação benzodiazepínica. Olha a pupila. Se a pupila tiver miótica, pode pensar que deram remédio de dormir a mais. Porque o que acontece? Às vezes eles agitam, eles podem ter delírio, e aí a família nem sempre já está de saco cheio, aí já deu um Rivotril, não vai dar mais um Rivotril, dá um terceiro, um quarto, quinto Rivotril, pronto. Quase mata o velho, entendeu? E às vezes não é a família, às vezes é o cuidador, que foi o que aconteceu. Ela usava lorazepam e estava com alguma dificuldade de dormir, então a cuidadora, provavelmente, né, deve ter dado uns 2 ou 3 comprimidos a mais. E aí a velhinha não acordou, e foi quando me levaram. E aí, enquanto estava preparando para fazer a tomografia, eu pedi para trazer flumazenil. Flumazenil é o antídoto do benzodiazepínico, para fazer um teste. Então eu fui, fiz ali, peguei e fui infundindo endovenoso. Pedi para pegar uma veia e eu mesma fiz. E à medida que eu ia infundindo, a paciente foi acordando, ela foi abrindo os olhos, ela abriu o olho, olhou para mim. Então, assim, teria sido perfeito. Eu teria sido considerado Jesus Cristo que reanimou, ressuscitou a idosinha, a vozinha dos mortos. Mas aí o que aconteceu? Uns efeitos colaterais do flumazenil é o quê? Crise convulsiva. Então, tão logo ela acordou e olhou para mim, para os familiares, ela começou a ter uma crise tônico-clônica generalizada. Aí o que eu fiz? Diazepam e fenitoína. Mas aí tudo bem, eu já tinha feito o diagnóstico, né? Já sabia o que era, então foi tranquilo, tá? Então é só para ilustrar a importância de você saber os efeitos colaterais dos medicamentos que você mais usa, tá? Na fila da esquerda, desculpa, voltando à fila da direita, nós temos vários outros medicamentos, mas assim, ataque opioides é causa rara, organofosforados pode, intoxicação por pesticidas, né? Propanolol é raríssimo, quimioterápicos podem acontecer, tem que estar de olho, principalmente se você for mexer com oncologia. Salicilatos, teofilina, minofilina, mas são casos mais raros, ok? Da direita, cocaína, obviamente, né, seus derivados também. Anestésicos locais, eu já tive o caso de um dentista que foi fazer uma lidocaína local para fazer um procedimento odontológico e aí o paciente teve uma convulsão na cadeira. Imagina o susto do dentista, né? O paciente tinha hipersensibilidade à lidocaína. Então assim, não é incomum eu receber pedidos de laudo solicitados pelo dentista autorizando a usar anestésico, parará, né? Principalmente pacientes neurológicos que fazem uso de anticonvulsivantes. Eles ficam com medo de dar um ruim na hora do procedimento. Anfetaminas, antibióticos, principalmente quinolonas, e aqui não tem, mas cefalosporinas de 4ª geração. Tá? A gente vê muito em UTI, muito mais do que diz a literatura. A literatura põe 5%, mas a minha casuística, infelizmente, eu fiquei de fazer o levantamento na época que eu trabalhava no Metropolitano, mas na minha casuística era 30% dos pacientes idosos em UTI que usavam quinolona, eles faziam quinolona e cefalosporina de 4ª geração, eles faziam status epilépticos mioclônico. Antidepressivos serotoninérgicos, prestem atenção numa condição chamada tempestade serotoninérgica. Quando você faz dose muito alta de serotoninérgicos, você pode provocar uma síndrome que é caracterizada por confusão mental, cefaleia, desautonomia, hipertermia, crise convulsiva, confusão mental. Tá? Principalmente psiquiatras costumam usar doses mais altas de antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina. Eu já vi paciente fazendo isso com 300 mg de venlafaxina. E ela fez uma outra complicação, ela fez uma condição chamada síndrome da vasoconstricção cerebral reversível. E junto fez uma tempestade serotoninérgica. Ficou na UTI umas 2 semanas até a gente conseguir debelar tudo isso, tá? E teve convulsão também.
Antidepressivos tricíclicos, cuidado. Antipsicóticos é mais comum dar discinesias, distonias, ou seja, distúrbios extrapiramidais, tá? Esses são os principais fármacos associados, é esse recado que eu fiquei de dar.